Saudações investidores, bem-vindos a mais uma atualização sobre o Bitcoin e os mercados globais depois de tamanha volatilidade, né? Nesse vídeo meu objetivo vai ser te mostrar o que aconteceu com o Bitcoin, o que está acontecendo com o mercado e quais são as perspectivas a partir de agora, tá? Eu acho que fica bem mais claro os pontos importantes que a gente tem que ficar de olho nesse momento. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o price action, né? A gente teve a divulgação da taxa de juros como esperado do mercado, 0,75. Antes dessa divulgação, a gente teve um pumpzinho para estopar os shorts, né? E claramente conseguiram, afinal a gente teve uma compra a mercado forte no curto prazo, quando a gente foi lá acima dos 20 mil dólares. Repara aqui que a gente teve uma compra de 243 milhões de dólares. Depois a gente teve a taxa de juros em 0,75, mas a gente viu os integrantes do FONC prevendo que a taxa de juros vai ficar alta por mais tempo. Isso claramente fez o mercado cair na hora, tá? E a gente teve uma virada com o Bitcoin caindo da máxima que ele chegou no candle, né? Até a mínima, quase, 9% em 1 minuto. Isso é impressionante. É por isso que a gente fala que não vale a pena você operar antes dessas notícias apostando em um lado, porque normalmente o preço estopa de um lado, depois estopa do outro, e aí depois que a gente vai ver para onde que o negócio vai, tá? Vocês podem ver que essa questão não foi só no Bitcoin, né? Foi no S&P 500 também. Quando a gente teve aqui 1 minuto antes, deu uma subidinha. Quando lançou aqui, o resultado a gente teve em 1 minuto essa queda aqui, saindo dos 3.886, caindo mais de 1%, né? No fundo, o S&P 500 chegou a cair 1,74%. O Bitcoin, obviamente, não passou daquele fundo quase irracional de 9% em 1 minuto, correto? Desde ali, a gente consolidou, a gente teve o início do discurso do Jerome Powell às 3h30. Como vocês podem ver, o discurso foi recebido bem pelo mercado, já que não só o Bitcoin, mas o próprio S&P 500 também começou a subir junto. Então, se a gente coloca o S&P 500 comparando aqui em relação ao Bitcoin, vocês vão perceber que o price action é muito semelhante. A única coisa que muda é que o Bitcoin é mais volátil para cima, é mais volátil para baixo. O Bitcoin ele tende a variar mais. Mas desde o início aqui, olha só, a gente vai pegar aqui, bem na hora que lançou, a gente pode ver que nesse momento o Bitcoin está caindo 0,5, o S&P 500 está caindo 0,95. Ou seja, o Bitcoin está até performando bem, entre aspas, em relação ao S&P 500. Beleza, tendo em vista toda essa confusão aqui, o que a gente fica de olho agora? A gente fica de olho agora para justamente esse candle com volumaço aqui no 4 horas, que ainda não fechou, mas está para fechar como um doji. É importante que o Bitcoin ultrapasse o topo desse candle aqui, a região dos 20.200, tá? Ultrapassar, começar a fechar candles no 4 horas aqui é um ótimo sinal para a gente minimamente ir testar próximo desses topos aqui na região dos 22 mil dólares ali. Acho que seria um bom sinal, tá bom? Esse rompimento dos 20.200. Assim como se a gente começar a cair e perder esse fundo, galera, a gente chegou aos 18.300, né? Eu vou deixar nos 18.200, que é o fundo aqui das últimas semanas. Se perder esse fundo aqui, provavelmente teremos mais tendência de baixa, tá? Então a gente muito claramente tem um doji, uma indefinição, zona para romper 20.200, zona para romper para cima, né? E zona para romper para baixo, a região aqui dos 18.200. São os dois pontos mais importantes que eu vejo, tá? No momento, outras criptomoedas foram até menos voláteis do que o Bitcoin, tá? A turma realmente desesperou no Bitcoin. O próprio ETH, vocês podem ver que tá na mesma, né? Também tá aqui num doji, basicamente. Com muito volume, então o próprio ETH também tem que olhar para os 1.280 como zona que não pode perder, e se romper os 1.420, talvez a gente vá testar resistências lá do The Merge em 1.550 dólares. Aqui a gente pode até pensar em venda no ETH, tá? Mas a gente discute quando for o caso. Beleza, investidores? Falando um pouco sobre o sentimento, a gente tem um sentimento meio neutro, tá bom? A gente teve um aumento aqui na hora que começou a cair, depois começou a diminuir e tal. Um long short ratio em 2. Subiu um pouquinho desde da notícia, mas na boa, essas consolidações vocês sabem que a gente não considera muito long short ratio. O próprio CVD tá meio neutro aqui, caiu um pouquinho desde lá. Uma coisa positiva que eu vejo é que quando a gente teve a queda, e talvez não seja nem tão positiva assim, porque é meio óbvio, né? Se você cai 9% em 1 minuto, cara, é óbvio que a galera que não colocou stop, a galera que se alavancou demais, vai ser liquidada
né? Ou basicamente vai se desesperar e vai vender. Então é normal que esse candle caia aqui tanto, esse open interest caia, mas falando pela teoria é um bom sinal, né? Um sinal que muita gente que estava posicionada aqui desistiu da posição. É um sinal que se a gente consegue formar o pivô acima dessa região aqui dos 20.200 dólares, é um bom sinal para o Bitcoin, correto? É claro que a gente não pode fechar os olhos para o próprio S&P 500. Repara que a gente já está indo de novo testar fundo, né? Inclusive o Bitcoin está demonstrando força sim em relação ao S&P 500. Mas se a gente vem aqui e perde o fundo em 3.818, caras, o Bitcoin tende a sofrer também, tá? Assim como se a gente rompe aqui a resistência 3.908, chegamos a passar dos 3.900, já estamos voltando tudo, seria um bom sinal para o Bitcoin continuar a tendência de alta. Beleza? Então em relação ao Bitcoin é isso, tá? Sem grandes decisões ainda, mas com 2 pontos bem claros de tomada de decisão, caso a gente realmente siga por um desses caminhos aí que não acredito que vai demorar para a gente definir qual lado que a gente vai. Beleza? Sobre as operações hoje e tal, eu acredito que para quem está muito exposto no Bitcoin, você está tendo boas oportunidades de shorts agora, tá? Inclusive no escritório, a gente vai encontrar essas oportunidades e enviar para todos os associados. Então, caso você ainda não conheça nosso escritório, vou deixar no primeiro link da descrição ou no QR Code que está passando na sua tela e no final do vídeo. Beleza? Operações de long, cara, eu realmente acho que a gente teria que ver uma queda mais forte do Bitcoin, quem sabe abaixo dos 19, para a gente começar a pensar nas retrações dos movimentos, que foram movimentos bem fortes de alta, e a gente pode pensar em longs também. Então, podemos olhar para os dois lados, mas prioritariamente mais para shorts, em especial para quem continua um pouco exposto, beleza? Tanto o S&P 500 indo testar fundo, Bitcoin indo testar os 19 de novo. Vamos ver o que vai dar. O importante é se manter acima dos 18.300 dólares, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e a gente se vê aí dependendo da volatilidade e à noite de qualquer maneira. Um forte abraço e até lá.